Bem, aqui no capítulo 11, lá no versículo 26, é a primeira vez que os discípulos vão ser chamados de cristãos, né? Tá bom? Então a gente vai ler hoje a partir do 19, vamos chegar lá quando pela primeira vez os discípulos são chamados de cristãos e quando a mensagem começa a ser espalhada realmente para os gentios também. Então a partir do 19, 11, 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Então, primeiro eles estavam anunciando apenas aos judeus, né? Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Ou seja, aqui a gente começa a ver que as boas novas também começam a ser contadas para os gentios, né? Como lá em Atos 10 também, né? Que Cornélio, ele também recebeu Pedro e creu na palavra do Senhor Jesus, mesmo sendo incircunciso, né? Mesmo não sendo judeu, tá bom? E a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor Jesus, ao Senhor. 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E veja aqui que Saulo, até então, depois da conversão dele, ele estava quietinho, né? Ele não apareceu aqui, mas agora Saulo vai começar a aparecer aqui juntamente com Barnabé. Barnabé foi então lá em Tarso, né, na cidade de Tarso, procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, né? Então está aqui o registro. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Tá bom? 27. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Então o pessoal foi lá de Jerusalém para Antioquia também, né? Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria sobre todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda aos irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então observem aqui esse registro, né? Quero enfatizar que pela primeira vez o nome cristão surge na Bíblia, né? Pela primeira vez o nome cristão surge na palavra. Ou seja, em Antioquia, já depois de um certo tempo que os discípulos estavam falando sobre Jesus e tudo, o pessoal começa a chamar esses seguidores de Cristo, né? Esses seguidores de Cristo cristãos. Então é isso, pessoal. Pelo vídeo de hoje é só. Eu quero enfatizar, né, nesse capítulo, né, essa passagem. A passagem a respeito desse nome, né, do nome que os discípulos começaram a ser chamados, né, começaram a ser chamados de cristãos, né? Ou seja, muito maior que uma religião, muito maior do que uma doutrina. São seguidores de Cristo, né? Seguidores das boas novas e mensageiros das boas novas de Jesus Cristo nesse mundo, né? Nessa terra, tá bom? É bom que a gente tenha isso em mente para não confundir as boas novas de Jesus com uma religião, não? Com religiosidade, tá bom? Porque Jesus é maior do que religião, né? Jesus é muito maior do que qualquer religião, tá legal? E se a gente for observar aqui, já havia tempo que os discípulos estavam falando do amor de Cristo, e apenas em Antioquia, quando a mensagem chegou lá em Antioquia, que os discípulos começaram a ser chamados de cristão, tá bom? Como esse registro aqui no capítulo 11. Então é isso, pelo vídeo de hoje é só, um abraço, não deixe de se inscrever, de dar o like, compartilhar, né, comentar, fazer seus comentários aí, e é isso, um abraço, mais uma vez obrigado e fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tá? Até mais.